Fala Físio, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da série do Fala Físio, toda terça às 11 da manhã. E claro que desde o começo eu sempre peço para você, se você está gostando do conteúdo, se você acha que está te ajudando, está sendo relevante, está fazendo sentido para você, já curte aqui o vídeo, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo, inclusive sugerindo sobre o que você quer ver nos próximos vídeos. Essa é uma das sugestões, uma das coisas que eu mais recebo pedidos. Então já se inscreve no canal também, por favor, isso é muito importante. Você acaba patrocinando o nosso trabalho, o meu trabalho, levando conteúdo para você de forma gratuita através aqui do canal do YouTube, combinado? Então já se inscreve, curte, compartilha, deixe seu comentário para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar para mais e mais pessoas se isso fizer sentido para você, tudo bem? Vamos lá, o vídeo de hoje ele é sobre a dor patelofemoral ou femoropatelar. Eu trouxe mais uma vez um artigo, sempre passando para vocês aquilo que é ciência, aquela prática baseada em evidência que você deve ter no seu cotidiano, aí nos seus atendimentos e tentando facilitar, tirando do papel e levando para você atuar no seu dia a dia clínico. Esse é um guideline, na verdade, que a gente tem aqui da dor femoropatelar, que ele é de 2019, mais ou menos setembro de 2019, da JOSPT. Então, é um consenso onde se reúne grandes experts e também o que a literatura traz a respeito do tema. E nós vamos falar, então, sobre a dor femoropatelar nesse guideline de 2019. Eu trouxe 3 pontos que eu acho super importante e eu vou disponibilizar esse artigo lá no meu grupo do Telegram para você ler ele na íntegra. Sempre importante você ter a sua interpretação, buscar os artigos, as referências, você pode ir se aprofundando. Aqui é um resumão daquilo que você vai encontrar e que já pode te ajudar desde agora. Quais são os 3 pontos que eu trouxe para vocês? Primeiro ponto, diagnóstico. Como eu identifico uma dor patelofemoral ou femoropatelar. Segundo ponto, classificação. Existe uma classificação, uma sugestão interessante de classificação nesse guideline. E terceiro, eu trouxe para vocês as intervenções, o que eu vou fazer que realmente pode ajudar esse paciente a melhorar essa dor, essa condição dolorosa do joelho que é tão comum e talvez ainda tão confundida ainda, diagnósticos de condromalácia, outras coisas que vêm para confundir, mais atrapalhar do que ajudar. Enfim, vamos entender o que o guideline está falando. No primeiro ponto que eu trouxe para vocês, que seria aqui o diagnóstico, eu separei 3 pontos muito relevantes. E o que a gente tem visto? Esse é um guideline que é um exemplo clássico do que eu venho falando nas minhas aulas, que nem sempre os testes ortopédicos é quem vão guiar a sua avaliação. A gente tem um teste ortopédico que é citado nesse guideline, que é o teste de tilt da patela, que mesmo assim não tem uma evidência forte, não é uma recomendação robusta nesse guideline, mas é um único teste. E o que eu venho falando é literalmente o que ele mostra, que muito mais o movimento que causa dor, uma análise mais contextual do paciente, ela é tão ou muito mais importante do que a gente ficar preso só nos testes. O teste ele vai ser relevante para complementar a cereja do bolo na nossa avaliação. Então, o diagnóstico, primeiro ponto. É claro que eu tenho que estar falando de uma dor retropatelar e esse sintoma ele é clássico, O paciente que tem uma dor que vem da região patelofemoral, se você fala para ele, olha, me mostra onde é essa dor, ele coloca a mão na frente do joelho e ele fala assim, olha, eu não consigo palpar, parece que a dor está lá dentro, eu não alcanço a dor. E muitas vezes a gente indaga o paciente, olha, você consegue palpar a sua dor? Porque quando eu tenho uma tendinopatia, retropatelar, eu tenho uma inflamação na gordura de Hoffa, coisas que são na região anterior também, mas que o paciente palpa, ele fala, ó, tá aqui a minha dor, ó, é aqui. Agora a dor patelofemoral não, ele fala, olha, eu não consigo alcançar essa dor, ela tá dentro do meu joelho. Então, um dos diagnósticos, um primeiro ponto seria essa dor retropatelar. O segundo diagnóstico é dor ao movimento, principalmente quando a gente faz uma sobrecarga. Ele fala muito sobre dor ao agachar, principalmente aqueles pacientes que agacham usando muito que a gente chama de estratégia de joelho, aquele cara que agacha com o tronco reto, jogando o joelho para frente, até para subir uma escada, às vezes é assim. E aí toda a carga mecânica em si vai ali para a região anterior do joelho. O que não quer dizer que esse padrão vai ser de alguém que tem que ter dor, não é porque eu jogo uma carga anterior no joelho que a dor vai estar presente. Lembra, a dor é multifatorial, envolve
muitos aspectos, mas é uma das características que quando se tem a dor a gente analisa. Então, essa dor ao movimento, principalmente ao agachar ou jogar carga para a região anterior do joelho, tudo bem? Flexionar o joelho, como no movimento de subir uma escada ou até mesmo descer, o paciente pode relatar incômodo na região retropatelar. E o terceiro ponto de diagnóstico que eu trouxe para vocês é a exclusão de outros acometimentos. Então, eu vou excluindo, né, com testes e análise da parte ligamentar, tendínea, tudo aquilo que pode confundir você, né, que pode trazer um diagnóstico que seja enganoso, né, você achar que é retropatelar e não é. Então vale a pena excluir, além de, é claro, excluir tudo que é sintoma, as bandeiras vermelhas, identificar bandeiras amarelas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, principalmente nesse terceiro ponto do diagnóstico que o Guideline de 2019 traz pra gente. Beleza? Vamos para o segundo ponto que eu trouxe para vocês, que é a classificação. Eu tenho tipos de dor femoropatelar. Isso envolve, inclusive, né, mais do que ele traz aqui de maneira biomecânica, um contexto também, né, como essa dor começou, há quanto tempo ela está lá, quando ela aparece, enfim. Mas olha os 4 tipos de grupos, né, que ele classifica aqui que tem a dor patelofemoral. Classificação número 1, overuse ou overload. O que eu chamo isso? Volume e intensidade. Então, por exemplo, é aquele cara que tem... vamos pegar um corredor que é muito mais fácil da gente entender. O cara que corre 5 km toda semana, dia sim, dia não, e de repente ele decide aumentar o volume e ele aumenta para 15 km. Ou seja, ele triplica o volume dele, que ele está habituado a fazer, e isso pode gerar um overuse. Isso pode ser também um cara que está fazendo... Uma pessoa que está fazendo agachamento na academia, no crossfit, e começa a aumentar o peso muito mais rápido, né, do que a própria estrutura articular pode suportar. E aí a gente fala um pouquinho do termo de envelope de função também, que é um envelope de função do joelho, quanto aquela articulação está preparada para receber aquela carga, naquela situação, naquela quantidade de repetições e tudo mais, e intensidade, que é o que eu vou falar ali na frente. Então assim, o overuse pode ser distância, pode ser peso, tudo que está sobre excesso, que está sendo utilizado além do que a estrutura suporta e do que o seu corpo entende que suporta para fazer. E o overload é o que a gente chama de intensidade. O cara corre 5 km, mas ele corre 5 km em meia hora. De repente ele está correndo na semana seguinte 5 km em 15 minutos, ele está quase se matando, né? Vomitando ali a corrida. A mesma coisa, o cara está adequado com uma carga a fazer 2 treinos por semana ou numa velocidade X, Y, Z, e ele começa a aumentar essa intensidade. Então, um aumento abrupto de intensidade ou também de volume pode classificar ou justificar mecanicamente uma dor patelofemoral. Beleza? O segundo tópico da parte da classificação seria um déficit muscular. Principalmente, pessoal, e a gente vai ver lá no tratamento, de quadril e joelho, tá bom? Então a gente vai analisar os parâmetros de força, você pode fazer isso com resistência manual, com dinamômetro, com isocinético, entender até que ponto a musculatura do quadril e da coxa não estão respondendo de maneira satisfatória àquele paciente. Esse geralmente é aquele paciente que tem aquele padrão de quadríceps mais molenga, mais preguiçoso, não tem uma ativação de glúteo tão ideal, e aí a gente começa a perceber que quando você traz força para esse paciente é onde ele melhora. A gente vai ver isso na intervenção. O terceiro tipo de classificação da dor patelofemoral seria um déficit de controle motor. Então a gente analisa geralmente isso dentro de atividades funcionais, como o próprio agachamento, a descida de degrau, qualquer atividade que exija, né, membro inferior, exija a articulação do joelho e o paciente demonstre uma falta de controle motor para executar. Muito se sabe que o step down, por exemplo, isoladamente, ele não é preditivo de dor, mas quando eu tenho a dor e esse tipo de análise, né, a descida de degrau, mostra alterações e até mesmo a descida de degrau lateral mostra um déficit de controle motor, eu posso correlacionar ou pelo menos incluir isso no meu raciocínio para tratar esse paciente. Tudo bem? Por último, o quarto ponto de classificação seria sobre mobilidade e flexibilidade. Tudo olhando muito também para quadril e joelho. Tanto a mobilidade
quanto à flexibilidade grupos musculares como os posteriores de coxa, né, flexores de joelho, extensores de joelhos, panturrilha, tudo isso a gente já vai analisar em conjunto, porque essa pessoa também pode ter um déficit de mobilidade e flexibilidade. Aqui vale ressaltar, e a gente vai falar na intervenção, eu gosto também de olhar mobilidade de tornozelo e pé para complementar bem a minha avaliação e a minha classificação desse paciente. Ramon, quer dizer que o paciente vai estar só num grupo desse? Não, eu posso ter pacientes que têm um déficit muscular e mesmo assim estão fazendo um overuse, né? O cara corre muito, não tem força nesses grupos que a gente falou e está aumentando o volume e a intensidade, né? Então eu posso ter grupos adjuntos ali misturados, trazendo uma classificação da dor patelofemoral. Vamos lá para o que interessa então, a parte das intervenções da dor patelofemoral. Acho que o padrão ouro, eu tenho falado isso nos outros vídeos, falei isso no vídeo de ombro e aqui também não vai ser diferente. O padrão ouro é exercício. Exercício principalmente de fortalecimento da região do quadril e do joelho, nosso famoso complexo posterolateral do quadril e também dos extensores de joelho. É lógico que a gente tem técnicas, meios de como aplicar. Às vezes eu vou precisar fazer isso numa angulação de proteção, às vezes eu vou precisar usar uma oclusão parcial vascular, tudo aquilo que permita eu fazer esses exercícios, e uma das técnicas já é o próximo ponto do tratamento, que seria o taping patelar. Olha que interessante, nas primeiras 4 semanas o taping, a bandagem rígida ou até mesmo a joelheira, como eu falei aqui, podem ser estratégias que mecanicamente vão melhorar, vão aumentar a área de contato na articulação patelofemoral. Então você pode lançar mão dessa estratégia no começo do tratamento para ajudar a realizar os exercícios também. Só não deixe o seu paciente viciar ou utilizar, principalmente a joelheira, por um período longo. Isso pode acabar inibindo a musculatura e ao invés de ajudar a atrapalhar o seu protocolo de tratamento. Próximo ponto, outra coisa que tem que estar em praticamente tudo quando se fala de tratamento fisioterapêutico, que é a educação do paciente. Olha, seu prognóstico é esse, sua dor pode melhorar em mais ou menos tanto tempo, a gente vai trabalhar nesse sentido, evitar, reeducar ele, por exemplo, para subir uma escada, para fazer um movimento que ele sente dor, sem criar nocebo, mas educando para melhorar o padrão biomecânico e melhorar do ponto que eu digo para ele não sobrecarregar as estruturas e também não ficar reativando o sinal de dor a todo momento, a todo minuto, nesses movimentos do dia a dia. Olha só, o guideline também traz, falando em corredor, ele faz esse adendo sobre a cadência e o antepé. Corredores de rua, principalmente, que quando eles aumentam a cadência, ou seja, aumentam o número de toques no solo por minuto, é como se eu estivesse parcelando aquele contato, o impacto no solo, e aí eu diminuo essa ênfase na articulação patelofemoral, assim como se eu correr no antepé. Se quando eu for atacar o solo, o primeiro contato for com o antepé, eu vou exigir muito mais de musculatura como panturrilha, quadríceps e glúteo. Então, e isso pode ser uma estratégia temporária, tá? Porque se você pega alguém que está habituado a correr e tenta mudar esse padrão de pisada, é algo meio difícil, meio chato. Mas pode ser uma estratégia temporária, tanto a cadência quanto o antepé, quando se fala da dor patelofemoral. Por último, nós temos um compilado aqui, uma junção que ele fala que de uma maneira multimodal pode ser mais vantajoso você aplicar no seu paciente com dor patelofemoral, que é, mais uma vez, exercício, e aqui a gente volta a dar ênfase, de quadril e joelho, somado a palmilha ortopédica. A palmilha de maneira isolada parece que ela não vai resolver os problemas do mundo de quem tem dor no joelho, mas ela dentro desse contexto ganha força e ganha sentido em muitos pacientes. O taping, que a gente acabou de falar, e mobilização patelar. Lembrando que o que? Esse paciente ele pode ter diferentes classificações. Então, se ele tiver uma necessidade, se ele tiver uma hipomobilidade da região patelar, da articulação patelofemoral, eu posso sim lançar mão de estratégias e de técnicas para ganhar essa mobilidade, até mesmo propriamente a terapia manual. Por último, a gente vai para um fortalecimento de membros inferiores. De modo geral, é interessante que você mantenha os membros inferiores desse paciente fortalecido e pronto para as funções de atividade diária e também específicas, seja esportiva ou não, os objetivos e os alvos do seu paciente. Bom, era isso, esse baita resumão que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curta,
compartilha, se inscreve aqui no canal. Se fez sentido para você, manda para alguém agora já, para que essa pessoa também tenha acesso e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e a gente atinja cada vez mais pessoas. Até o próximo Fala Físio. Um abraço.